Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos dentro de uma série com o tema Por que pessoas não mudam? E o nosso subtema de hoje é o trampolim da perseguição. Antes de iniciar aqui, falando sobre o que aconteceu após Paulo ser apedrejado e ter sido dado como morto, eu quero fazer você lembrar de uma das parábolas do Senhor Jesus, quando ele está falando sobre a parábola do semeador. Uma das sementes, ela caiu em solo rochoso, e esse, segundo o que o Senhor Jesus nos explicou, é aquele que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa palavra que logo se escandaliza, no original grego, essa palavra ela pode ser traduzida como aquele que se ofende. E nós percebemos que essa parábola, ela ilustra muito bem o próximo passo da caminhada do apóstolo Paulo, pois nós temos visto a ofensa acompanhá-lo com fidelidade. Paulo agora está vivendo o outro lado, pois ele era um perseguidor, ele era aquele que torturava, aquele que matava, mas quando ele estava sendo apedrejado por causa do evangelho, talvez ele tenha pensado no jovem Estevão, que foi morto e apedrejado diante dos teus olhos. Depois que Paulo foi apedrejado e ali, como a Bíblia diz, né, que ele foi dado como morto. Esse momento até divide opiniões entre teólogos. Uns acreditam que Paulo possa ter sido de fato morto e tenha ressuscitado, e outros simplesmente acreditam que milagrosamente ele foi curado das suas feridas. Vamos ao texto, livro de Atos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns os que encomendaram ao Senhor, em quem havia crido, passando depois por Pisídia, dirigiam-se a Panfilha. O que aconteceu com o apóstolo Paulo no outro dia? Simplesmente, Paulo se levanta e continua a sua jornada. Olha que interessante. No dia anterior, Paulo é tido como morto, e no outro dia, sem pensar duas vezes, Paulo se levanta e continua a obra. Eu quero pedir licença aqui para você, para que nós venhamos fazer uma reflexão. Como estamos nos utilizando das ofensas? Tem um dito que diz: quem está machucado, machuca os outros. Quem está doente, adoece os outros. Mas será que a nossa vida, ela deve ser conduzida pelos ditos? Olhemos profundamente para esse homem que acabou de ser apedrejado, que sofreu publicamente um lixamento, foi ferido no corpo, foi ferido na sua moral, mas Paulo havia, pela misericórdia de Deus, sido instrumento de cura para um jovem em Listra. O Cristo que levantou aquele jovem paralítico, agora levanta Paulo, que sem pensar duas vezes se levanta e volta para o seu chamado. Quanto tempo uma ofensa dura em sua vida? Por quanto tempo ela é capaz de nos tirar do chamado de Deus? Talvez muitos tenham parado de falar de Cristo, falar do amor dele, ou simplesmente deixaram de orar por alguém, porque a ofensa ela está
tomando o espaço do desejo de ser de Deus. A ofensa talvez ela esteja tomando o lugar que devia estar sendo ocupado pela vontade, pelo ímpeto de fazer o desejo e a vontade de Deus. Quando Paulo se levanta, ele encara novamente os mesmos lugares que ele passou e foi ameaçado, que ele foi perseguido. E eu pergunto, o que que ele está fazendo lá? O que que Paulo faz voltando naqueles lugares? E o que ele faz lá nos faz mudar nosso pensamento sobre a vida. E quando Paulo chega nesses mesmos lugares aonde ele fora perseguido, o Paulo ele vai fazer, vou dividir aqui em 4 partes as ações de Paulo. Primeiro, confirmando os ânimos dos discípulos. Ele voltou lá para fortalecer, para encorajar os discípulos que estavam também passando por lutas. Segundo, ele foi lá para exortá-los a permanecer na fé. A fé é sempre o alvo. O inimigo sabe o quanto a nossa fé é poderosa quando ela está em ação. Terceiro, ele apresentou a tribulação como uma ponte de apoio para confirmar nossa entrada nos céus. Ele disse: olha, é por muita tribulação, é por muita luta que nós vamos entrar no reino dos céus. Quarto, ele levantou mais discípulos, orou, jejuou com eles, e eu finalizo esse devocional com um pensamento. Ou a ofensa, ela vai abrir um abismo, ou ela será um trampolim para o céu. O que que nós estamos fazendo com as ofensas que são reais? Elas são de fato apalpáveis. Mas se eu entender que essa ofensa ela só veio para me destruir, eu posso estar fadado a não viver o plano maravilhoso que Paulo viveu. Que essa reflexão ela hoje fique no seu coração, ela fique na sua mente. Deus te abençoe e até o próximo devocional.